Olá! Bem-vindo ao canal Fala Livro. Prepare-se para embarcar em mais uma história comigo. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe o vídeo. Capítulo 26 1963 Valerie encontrou o diário por acaso, no começo do ano novo. Tinha andado manuseando a coleção, de certo modo grudenta, dos livros de receitas que Dupont guardava na prateleira da cozinha. Foi quando viu uma pontinha de couro surgindo entre um livro sobre jantares provençais e outro sobre pratos clássicos franceses. Puxou-a, percebendo que estava no lugar errado, e se surpreendeu ao abri-lo e ver a letra inclinada e caprichosa de sua mãe. O ar ficou preso em sua garganta. Ali, registrados por sua própria mãe, estavam seus primeiros momentos neste mundo. Dia em que ela chegou, 12 de março de 1942. Peso, 3,5 kg. Mas foi a primeira linha que saltou aos seus olhos, fazendo-a fechar o livro com o coração disparado. Valerie Fredericks. Levou a mão ao peito, sem fôlego com a descoberta. Seu sobrenome era alemão. Naquela tarde, enquanto arrumava as prateleiras, sua mente sacudia com a nova descoberta, como um disco de vinil que fica pulando. Fredericks. Meu sobrenome é Fredericks. Seus dedos tremiam e ela ansiou pela sensação de um cigarro entre eles, pela sensação de relaxamento que aquilo proporcionava quando tragava as toxinas para dentro dos pulmões, afogando o peso de todos seus pensamentos. Por que a descoberta a desestabilizara? Sabia que sua mãe tinha se casado com ele. Não fazia sentido ter o seu sobrenome? Fazia, mas mesmo assim aquilo era um choque para ela. Mais uma coisa que desconhecia sobre sua identidade. Por que sua tia e seu tio, ou Dupont, não haviam lhe contado quando era pequena? Mesmo podendo entender a decisão de ser criada em outro lugar, por que tanto do seu passado precisou ser mantido em segredo? Mais tarde naquela noite, Valerie foi ao apartamento de Madame Gilbert. A senhora abriu a porta, trajando um kimono azul estampado, seus cachos ruivos e sedosos ressoando no tecido, uma pequena ruga entre os olhos por perceber uma visita àquela hora. Mas descontraiu-se ao ver que era Valerie. Chérie? Valerie mostrou-lhe o diário. Encontrei isto. Era de minha mãe. Posso entrar? Madame Gilbert arregalou os olhos. Claro, chérie. Você está bem? Não tenho certeza, respondeu Valerie com sinceridade. A luz vinha de um pequeno abajur no canto das salas de visita. Valerie foi levada a se sentar no sofá de veludo verde, onde a mulher lhe ofereceu uma bebida. Vinho, por favor. Madame Gilbert serviu-lhe uma taça e sentou-se ao lado da moça. Posso? Disse indicando o livro. Valerie permitiu e a observou abri-lo, seus dedos parando ao tocar as páginas. Levou a mão ao coração. É sobre você, disse baixinho. Valerie assentiu. Seus olhos marejaram enquanto ela limpava a garganta, tentando livrar-se da súbita onda de emoção. Só queria mostrar para alguém que entendesse. Madame Gilbert entendeu. Folheou as páginas enquanto Valerie olhava. Não tinha conseguido continuar por sua própria conta. Prendeu a respiração ao ver a letra confusa de outra pessoa, de um homem, deduziu, e percebeu com susto que devia ser do seu pai. É como um pequeno diário, segredou, com pequenas inserções e retratos da vida deles, escrito sem dúvidas quando Meirelle nem imaginava que um dia seria descoberto assim. Juntas, elas leram uma passagem que trouxe lágrimas instantâneas aos olhos de ambas. Identifiquei 5 choros até agora. A parteira, Lisette, disse que um dia eu conheceria todos. Mas tem um que é só para mim, para a mamãe. É quando eu saio do quarto, e é o que mais me dói no coração. Valerie tomou um gole de vinho, enxugando com o dedo a insistente umidade em seus olhos. Percebeu o que mais a vinha perturbando na descoberta do álbum do nenê. Mais ainda do que o nome Fredericks.
Era a história da sua mãe em suas próprias palavras. Fazia aquilo ser real, mais real do que qualquer coisa que já ouvira. Madame Gilbert leu em voz alta outra passagem, sorrindo através de seus olhos enevoados. Fui abençoada com um bebê calmo, embora não tenha outra referência para o julgar. Tenho certeza de que nisso tive mais sorte do que a maioria. Valerie dorme a noite toda. Tenho que confessar que às vezes eu a acordo só por sentir falta dela. M não concorda. Madame Gilbert recarregou as taças. Depois disse: tenho uma coisa que também quero compartilhar com você. Atravessou a sala até uma bela escrivaninha antiga, com os pés em garra, a madeira encerada e brilhando a fraca luz âmbar. Destrancou o móvel com uma chave que, com o tempo, ficara esverdeada. Dentro havia uma pilha de cartas. Sua mãe me escreveu enquanto eu estava na Espanha. Não podia enviá-las, é claro, mas mesmo assim escreveu. Ela fungou, o nariz estava vermelho. Achamos mais tarde, debaixo do colchão do quarto dela. Depois, soltou um breve suspiro. Depois que ela morreu, Valerie compreendeu. Seus dedos tremeram ao receber a pequena pilha de Madame Gilbert. Estavam amarradas num maço, com um barbante de florista. Madame Gilbert hesitou. Estou feliz que você tenha primeiro encontrado o álbum, disse indicando o diário encadernado em couro. Mostra que houve um momento, antes do medo e da preocupação, em que eles foram felizes e quase iguais a qualquer casal de pais. Estas mostram... Ela pigarreou, limpando a garganta. Algumas das primeiras tensões. Passei a semana toda pensando se deveria mostrá-las a você, com medo de que causassem a ideia errada, de que você a julgasse, talvez com excessiva dureza. No começo, ela ficou muito preocupada com a gravidez, e isso deixou as coisas em casa muito tensas. Valerie franziu a testa ao olhar para a pilha de cartas, uma pequena onda de ansiedade invadindo seu coração. Mais tarde naquela noite, tendo ao fundo o som dos roncos de Dupont, abriu a primeira das cartas. Notou a grafia da mãe, como a mão inclinada e caprichosa parecia correr, como as letras disparavam, algumas incompletas, sinal dos seus medos e dúvidas, percebeu Valerie. Minha queridíssima Clotilde, o bebê começa a crescer. Matheus diz que é saudável, apesar da nossa dieta limitada. Cresce forte mesmo assim. Eu deveria estar feliz, mas não estou. Só sinto medo. Isso me consome dia e noite. 2 semanas atrás, uma grávida que, segundo os rumores, dividiu a cama com um oficial alemão, foi empurrada para a rua por uma multidão furiosa, depois de estourar a notícia daqueles estudantes presos por participarem de uma marcha de protesto. Ela caiu e alguém a chutou. O bebê nasceu morto. Papa disse que foi uma bênção disfarçada para a criança. Não pude acreditar que ele pensasse isso, menos ainda que dissesse isso. Fiquei muito brava com ele, mas tenho que confessar que seria mais fácil se eu não tivesse engravidado. O que mais me preocupa é a criança. O que acontecerá depois que ela nascer? E se não estivermos aqui para protegê-la e uma multidão enfurecida virar-se contra ela? Não consigo dormir à noite com esses pensamentos passando pela minha cabeça. Papa sugeriu que eu vá para o campo para dar à luz, para um convento em Haute-Provence. Mas a verdade é, por que elas ajudariam a esposa de um nazista? Além disso, Matheus ficaria arrasado. Ele tem um sonho de vivermos uma vida normal, e eu me esforço muito para acreditar que poderia ser possível, que essa guerra horrorosa poderia terminar logo. Talvez termine. Às vezes, quando não consigo dormir, penso em você, na Espanha, e isso me conforta. Imagino-a no campo, em algum lugar quente, provando azeitonas e que um dia também irei encontrá-la. Espero que você esteja bem e que tenha recuperado um pouco dos quilos perdidos. Penso em você com muita frequência. Gostaria que houvesse uma maneira de realmente mandar essa carta a você, de escutar sua voz. Sinto sua falta todos os dias. Noutro dia, percebi que estava olhando demais para uma mulher ruiva, de lábios vermelhos. Não soube nem explicar por que eu estava chorando, mas ela foi delicada do mesmo jeito, oferecendo-me um lenço.
Me pergunto se ela seria tão gentil se conhecesse o meu segredo, e quando eu começar a mostrá-lo. Assinado M. Apesar do choque com as palavras da mãe, Valerie continuou lendo, descobrindo que, sob certos aspectos, os medos da mãe revelaram-se verdadeiros. Com o passar do tempo, segundo uma carta, quando Meirelle começou a mostrar a barriga, alguns dos seus clientes costumeiros pararam de ir à livraria. O pior foi quando Dupont ficou amargo com todo o contexto. Ele simplesmente não consegue aceitar. Posso vê-lo tentando gostar de Amy todos os dias, tentando colocar suas dívidas de lado, mas todas as noites elas voltam, como um pequeno peso que ele carrega, como um atlas. Ele me disse que já era bastante ruim eu ter dormido com Amy, mas casar-me com ele era algo que ele não podia entender. Eu disse a ele que Amy não queria que o filho crescesse como um bastardo, e ele disse: já não é ruim o suficiente que o pai seja um nazista? Chorei a noite toda, Clotilde. Amy não é isso, não mesmo. Valerie fechou os olhos. Os medos do avô eram exatamente os que ela havia sentido quando descobriu sua história. Sentiu por sua mãe, esforçando-se tanto para convencer o pai de que Matheus era um homem bom, de que não era como os outros. Se ao menos ele chegasse a conhecê-lo, acho que entenderia, que veria. Valerie se perguntou se Meirelle teria escrito a Clotilde por saber que a amiga entenderia, pois entre todos eles, Matheus tinha arriscado tudo, virado um traidor por ela. Pelo menos por isso ele merecia seu amor, sua confiança. Quando o sol despontou no horizonte, Valerie já tinha lido metade das cartas. Ela descobriu que, conforme o tempo passava, os medos da mãe começaram a se dissipar, de certo modo. Quando o entusiasmo dela e de Matheus por ter um bebê começou a fincar raízes. Hoje, Amy trouxe para casa uma abóbora grande, de casca verde escura, comprada no mercado. Havia semanas que não tínhamos nada tão exótico. Normalmente temos nabo no jantar, e quando temos sorte, uma outra batata. Amy diz que o bebê está do tamanho dela agora. Pagou um preço ridículo pelo vegetal. Durante 3 dias não deixei que ninguém comesse aquilo. Ficava olhando para ela, feito uma idiota, e ela começou a enrugar. Como você teria rido de mim, me vendo chorar quando elas a cozinharam para o jantar. Valerie descobriu que foi por volta dessa época que Meirelle arrumou o livro do bebê. Quero fazer um registro de tudo. Os homens não se lembram desse tipo de coisa. E mamã não fez um diário. Então não sei o que ela sentiu ao se tornar mãe pela primeira vez. Gostaria que ela estivesse aqui agora. Ela saberia o que dizer. Amy tem sido maravilhoso o tempo todo, fazendo com que eu deixe meus medos de lado. Tem muito encantamento nos olhos dele, com a ideia de ser pai. Fica trazendo coisinhas para casa, coisas cor-de-rosa. Dá pra ver que ele quer uma menina. Espero que não fique triste se for um menino. Era como voltar no tempo e vivenciar aquilo com ela. Quando Meirelle escreveu sobre o racionamento de roupas novas, Valerie sentiu que poderia imaginar sua frustração por não ter nada que lhe servisse na gravidez avançada. Tive que fazer aquelas batas de maternidade disformes. Parecem aquelas colchas de retalhos. Você sabe como sou um fracasso costurando. Não tenho suas habilidades. Posso imaginar você, Clotilde, com um cigarro entre os lábios, criando algum modelo que poderia concorrer com os de Madame Chanel. Eu, por outro lado, criei 2 tendas tortas com os meus velhos vestidos. E alterno essas 2 peças tristes, dia sim, dia não, porque quando já não estiver grávida, é isso, não vou poder comprar mais roupas. Mas está tudo funcionando, de fato, menos os sapatos. Meus tornozelos estão do tamanho de melões, e a única coisa que serve é um par de chinelos. Você não imaginaria que eu ficaria tão grande com uma dieta tão limitada. Mas é isso aí. O bebê agora está do tamanho de uma abóbora espaguete. Infelizmente, Amy não conseguiu arrumar uma para o nosso jantar. Pela manhã, com os olhos turvos pela falta de sono, Valerie preparou uma xícara de café forte para si mesma e leu a última carta. O líquido escuro não chegou a alcançar seus lábios quando ela leu sobre o primeiro confronto que a mãe teve com Walter Crowley. Levantou-se rapidamente para pegar um pano de prato,
limpando o papel onde o líquido âmbar tinha deixado sua mancha, como que para ressaltar a amargura que ali havia. Eu estava no mercado quando dei com Crowley. Tenho ido a um Montmartre. Confesso que vou lá porque ninguém sabe quem sou, então tem menos chances de algum conhecido vir até mim perguntar sobre o bebê e o pai. Eu tinha comprado os mantimentos da semana, agora tem muito pouco com o racionamento. Dificilmente uma carne. Comemos nosso peso em nabos. De todo modo, quando me virei para ir embora com a minha sacola de compras, vi Crowley do outro lado da rua. Minhas pernas começaram a tremer e fiquei zonza, virando-me rapidamente, desejando sair rápido, antes que ele me visse, mas era tarde demais. Antes que eu me desse conta, aquele sujeito repugnante estava na minha frente, me girando, olhando meu vestido solto sem acreditar, os olhos tomados pelo ódio. Você está grávida. Tentei desvencilhar meu braço do dele, mas ele era forte e o torcia, gostando da minha dor enquanto eu pedia para ele me soltar. Tinha a mesma expressão no rosto da vez em que veio me procurar, e senti muito medo, mas dessa vez ele usou palavras em vez de me bater. Seu rosto se contorceu numa mistura de luxúria e puro ódio enquanto seu olhar me percorria. Não demorou muito, demorou? Seus olhos estavam nos meus seios, que nas últimas semanas passaram por uma espécie de explosão. Ficam bem em você. Acho que vou te levar a algum lugar para ver o quanto... Gritei para ele me soltar, e ele só riu de mim. Ou o quê? Você vai acionar seu namorado médico contra mim? Eu disse que sim, que Amy faria questão de seus superiores soubessem que ele estava me atormentando. Foi aí que ele riu ainda mais de mim e mostrou uma nova insígnia em sua camisa. Superiores? Está vendo isso? Significa que agora eu sou o major. E? Perguntei. Seus olhos faiscaram. Significa que o velho e querido Herr Fredericks agora precisa se reportar a mim. Senti-me empalidecer. Ao chegar em casa, contei a Amy, mas ele não ficou preocupado com a promoção de Crowley, só com meu bate-boca com ele. Contou-me que a imprensa que eles costumavam operar na livraria ficou maior, portanto não fazia sentido trazê-la de volta para cá. Além disso, as obrigações superiores de Crowley significam que agora ele está mais envolvido, por exemplo, na verificação de fronteiras, na resolução de outros assuntos. Um deles, detesto dizer, tem a ver com os judeus. Soubemos que eles começaram a reuni-los e levá-los para campos de concentração. Papa me contou que uma das pessoas levadas foi nossa velha professora de piano, Madame Avril. Como chorei quando soube. Implorei a Amy que fizesse alguma coisa. Mas o que um só homem poderia fazer? É a coisa mais terrível, mais odiosa. Desprezo-me por estar tão pateticamente agradecida que você esteja salva. Ou pelo menos, espero que esteja, quando sei que eles não estão. Odeio essa guerra e esses nazistas, e o que fizeram para todos nós. Amy ficou doente quando soube o que eles tinham feito. Acontece que o avô dele era judeu. Pude ouvi-lo vomitando à noite. Sei que ele sabe mais do que me conta. Me pergunto se ele se sente tão mal por se preocupar que descubram sobre o avô ou porque as pessoas com as quais cresceu sejam capazes de coisas tão monstruosas. Talvez sejam as duas coisas. Valerie pousou a pilha de cartas sobre um amontoado de papéis na sua mesa de bistrô quando Dupont entrou na livraria. Olhou para o velho. Havia inúmeras perguntas a serem feitas. Inúmeras coisas que ela queria, precisava entender. Abriu a boca com o coração disparado, preparando-se para dizer as palavras que tinha escondido dele por tanto tempo, o segredo que precisava desabafar. Limpou a garganta, e ele a olhou com a testa franzida. — Você tomou banho com seu café hoje? Perguntou, achando graça. Ela abaixou os olhos e viu que havia gotas de café sobre toda a superfície branca da sua camiseta. Quando olhou para ele novamente, o momento tinha passado, e tudo o que sentiu ao subir para se trocar com as cartas presas debaixo do braço foi um imenso cansaço. Capítulo 27. Uma semana depois, chocada,
Valerie descobriu algo em comum com sua mãe. Estava grávida, ou no mínimo, poderia estar. Olhou para sua pequena agenda escolar, na qual anotava coisas como 10 da manhã, hora no cabeleireiro. E fez uma careta ao folhear as últimas semanas, verificando a última vez que tinha feito um pequeno X vermelho que sinalizava sua menstruação. Colocou a cabeça nas mãos. Era mais esperta do que isso, ou pelo menos era o que pensava. Ela e Fred tinham usado proteção, exceto, bom, talvez nem sempre, constatou, com um medo crescente. Relembrou uma noite de bebedeira, algumas semanas atrás, quando Fred estava sem camisinhas e ela tinha dito animada: "Que mal vai fazer só uma vez?" Ai, meu Deus, pensava agora. Embora o fato de ela e Fred se amarem lhe desse algum conforto, não era assim que tinha imaginado esse acontecimento, com ela dormindo em uma pequena cama infantil, fingindo ser alguém chamada Isabelle Henry, e Fred alugando a pior mansarda do mundo. Ao se levantar, sentiu o mundo rodar. Correu para o banheiro para vomitar, esperando que não fosse o começo de enjoos matinais. Mais tarde naquela noite, quando Dupont saiu para fazer algumas compras, preparou uma xícara de chá e sentou-se para ler o livro do bebê na cozinha, planejando colocá-lo depois onde o tinha encontrado. No entanto, viu-se olhando para ele mais e mais. Subitamente, aquilo ganhara mais significado para ela, com seus medos correntes. Não escutou Dupont entrando na cozinha de tão absorvida que estava, e levou um susto quando ele tocou em seu ombro. Fez menção de esconder o álbum, olhando dissimuladamente dele para Dupont, mas percebeu pela sua expressão que ele já a havia visto. Ficou pálido, e ela, por um momento, perdeu a voz. Monsieur Dupont, sinto muito. Achei isso junto dos livros de receitas. Ela queria se matar por estar lendo-o ali. Se o tivesse guardado no quarto, ele nunca saberia. Um músculo flexionou-se no maxilar de Dupont, que arrancou o álbum da mesa e o enfiou debaixo do braço. Seus olhos azuis ferviam de raiva, e ela abaixou os olhos, engolindo com dificuldade. Então você achou que simplesmente podia lê-lo, mesmo sendo um pertence particular de alguém? Valerie fechou os olhos, o rosto cobrindo-se de vergonha. Eu não devia, peço desculpas. Ele estava lívido, abriu a boca e tornou a fechá-la. Ela percebeu que ele estava se esforçando ao máximo para manter a calma. Para alguém tão esquentado quanto Dupont, isso fez com que ela se sentisse pior, que percebesse a gravidade da sua decepção. Ele respirou fundo e disse: "Eu não devia ter deixado isso aqui se não quisesse que fosse lido." Então virou-se e saiu. Ela viu sobre a mesa a sacola de compras do mercado, cheia de saquinhos de chá, scones, um vidro de geleia de morango, creme, e se sentiu péssimo. Era óbvio que ele estava pensando nela quando foi às compras, o que só piorou as coisas. Nos últimos tempos, andava fazendo isso constantemente, comprando coisas inglesas para ela. Aquilo era tão fora do normal e tão meigo que agora que o tinha magoado, sentia-se realmente mal. Seguiu-o até a sala de visitas, onde ele havia se acomodado com o jornal da tarde e um cigarro entre os lábios, uma ruga entre os olhos. Estava literalmente se escondendo atrás das páginas. Quando ela tentou conversar sobre o álbum do bebê, ele apenas pediu que o deixasse em paz. Já passou, deixe pra lá. Seu tom era frio, sua atitude dizia esqueça. Mas ela sabia que ele não esqueceria. No dia seguinte, houve tensão entre os dois o dia todo, e Valerie começou a se preocupar que se aquela era sua reação por ela ter olhado as coisas da sua mãe, como ele reagiria à notícia de que ela era a neta que tinha mandado embora, de volta agora para viver ali em segredo. Suspirou e saiu para dar uma volta, acabando na casa de Fred. Tinha muita coisa para dizer a ele, a começar pela notícia de que provavelmente estava grávida, mas guardou isso consigo, por enquanto. Diria a ele quando tivesse certeza. Então, contou-lhe o que tinha acontecido, sobre o livro do bebê. Ele estava sentado no colchão, com a máquina de escrever verde no colo, a camisa desabotoada.
Um livro dos seus primeiros meses? Uau! Ela concordou. Uau mesmo. Foi. Não sei como explicar. Foi mais do que maravilhoso descobrir esse livro. Não é grande, quero dizer. Os registros são só pequenas observações, frases espalhadas em várias semanas. Mas, querendo ou não, é um comprovante de um amor materno, e sabendo que é sobre mim, eu... Ela mordeu o lábio, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Ele torna tudo muito real. O que foi tirado de mim? Quem foi tirado de mim durante essa guerra? Eu adoraria tê-la conhecido. Fred foi até ela. Ah, amor, sinto muito. Ela balançou a cabeça, respirando em meio a soluços, depois enxugou as lágrimas. Também faz com que isso tenha um grande valor, porque, de certa maneira, eu a descobri de novo. Madame Gilbert também me deu as cartas que minha mãe escreveu para ela, e embora parte do que aconteceu seja um pouco difícil de engolir, e eu saiba que se nunca tivesse vindo aqui seria poupada da verdade de onde vim, eu poderia nunca ter conhecido nada da minha mãe, e isso meio que faz com que, no final, tenha valido a pena. Naquela noite, quando Valerie chegou em casa, encontrou Dupont sentado na sala com uma garrafa de uma bebida amarelada à sua frente, olhando o livro do bebê. Ela mordeu o lábio ao entrar. Ele levantou os olhos e a cumprimentou com um gesto de cabeça. Venha, sente-se, disse ele. Posso lhe servir um copo de pastis? Pastis? É feito de semente de anis. É muito bom, de Provence. Ela aceitou. Está bem. Deu um gole na bebida e fez uma careta. Tinha gosto de alcaçuz. O livro do bebê estava aberto ao seu lado, mas ele não falou nisso. Perguntou sobre a noite dela e como estava Fred. Ela percebeu que ele estava se sentindo mal pela maneira ríspida como tinha falado, mas não ia se abrir sobre o álbum. Valerie sabia que teria que ser ela a fazer isso. Ela amava muito o bebê, disse indicando o álbum. Os olhos de Dupont escureceram e ele fechou o álbum de repente, levantando-se. Acho que está na minha hora de ir para a cama. Não, espere, monsieur. Me desculpe. Ele fechou os olhos. Não quero falar sobre isso. Por favor, me dê licença. Não. Ele se virou para olhar para ela, a surpresa estampada em seu rosto enrugado. Seu cabelo de algodão estava espetado no lugar onde ele recostara no sofá. Não? Ela respirou fundo, tentando se controlar, e também se levantou. Não. Precisamos conversar sobre isso. Ele piscou, encarando-a. Talvez pela audácia de alguém lhe dar ordens em sua própria casa. Estava prestes a dizer isso quando ela ergueu a mão. Então mexeu dentro da bolsa e tirou a fotografia da mãe que havia colocado ali naquela manhã. A foto que estava na mala, que tinha desde menininha. Suas mãos tremeram ao passá-la para ele. Ele olhou para a foto, confuso por um instante. Depois, olhou para ela e pareceu cambalear. Ela agarrou seu braço, equilibrando-o. Ele estendeu a mão para a parede e disse baixinho. Onde você conseguiu isso? Seus olhos estavam hostis e profundamente azuis. O coração de Valerie batia tão forte em seus ouvidos que ela teve medo de que ele pudesse ouvi-lo. Engoliu com dificuldade e lhe disse com franqueza. Ela sempre esteve comigo, desde que eu era bebê. É a única foto que tenho de minha mãe. Foi preciso ajudá-lo a se sentar quando seus joelhos bambearam. Você é... Era como se ele não ousasse dizer aquilo em voz alta. Sou Valerie Dupont. Dupont olhou para ela em choque. Valerie, disse, depois repetiu. Valerie. Seu rosto se contorceu e o velho começou a soluçar de uma maneira que partiu o coração de Valerie. Ele a deixou tocar em suas costas e ela se sentou, num silêncio mortal, enquanto os ombros dele sacudiam e as lágrimas jorravam por seu rosto velho e cansado, incapaz de contê-las. Depois de um tempo, quando ele finalmente recuperou a compostura, ela lhe serviu outro copo de partis. Não percebendo que o motivo de não conseguir vê-lo direito para lhe estender o copo eram as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Como é possível? Ele murmurou depois de algum tempo.
Então ela explicou tudo. Era uma longa história, mas para sua surpresa, quando ela mencionou o anúncio, ele caiu na risada, olhando para ela com os olhos embaçados. Então você mentiu sobre aquele ensaio para ter certeza de que eu ia te contratar. Ele resfolegou, sacudindo a cabeça. Também funcionou. Ela sorriu, concordando. Suas mãos tremiam ao dar um gole no pastis que servira a si mesma. Depois pousou o copo rapidamente na mesa, lembrando-se de que talvez, provavelmente, não deveria estar bebendo. Você não está bravo? Ele olhou para ela, surpreso. Bravo com você? Outra lágrima rolou dos seus olhos e o queixo dele tremeu. Pegou seu copo, embora ele tremesse em suas mãos. Minha querida, a única aqui com algum direito de ficar brava é você. Todos os segredos dela foram extravasados então. Tudo que Madame Gilbert havia lhe contado. Tudo que ela tinha conseguido descobrir. Dupont ficou indignado que Madame Gilbert tivesse escondido isso dele. Quando eu a vir, vou fazer um inferno. Não faça. Acho que ela já teve o bastante. Ele enxugou o nariz, acendendo um cigarro e concordou com a cabeça, a vontade de brigar parecendo se evaporar dele com a mesma rapidez. Quanto a isso, é possível que você tenha razão. Ela preparou um chá para os dois e serviu os scones que ele tinha comprado mais cedo, os quais, numa atitude muito não Dupont, ele afirmou serem deliciosos. A meio caminho da segunda mordida, ela percebeu que ele tinha recomeçado a chorar. Sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Para sua surpresa, ele apertou a dela com força, depois sacudiu a cabeça. Estou velho, Chéri, mas você me deixou muito feliz hoje. Nunca imaginei que eu conheceria você, que descobriria que a moça que acabei considerando um pouco como uma filha fosse de fato você. Eu poderia pensar que, de repente, passei a acreditar em contos de fadas e segundas chances, e nunca me aconteceu nenhuma dessas duas coisas. Ele apertou a mão dela e fungou. Até agora. Capítulo 28. Dupont e Valerie caminharam até o Jardim de las Tours e se sentaram em um restaurante que dava para o jardim de inverno. Tinham se estranhado ligeiramente no café da manhã, sendo excessivamente educados após as emoções derramadas na noite anterior. Mas logo depois da primeira xícara de café e da decisão, a primeira em décadas, de fechar de Griboiler em um sábado, decidiram sair, caminhar e conversar. Havia muitas coisas que ele queria saber. Como era a sua casa? Era uma casa? Era uma casa geminada, ao norte de Londres. Padrão. 2 em cima, 2 embaixo. O que isso quer dizer, padrão? Ele perguntou. Ela teve que explicar as moradias inglesas e a vida suburbana em geral. Que maluquice! Ele exclamou. Em seguida, continue. Então ela contou. Contou sobre Amélie, sobre seu tio John, que tinha sido como um pai para ela. Ensinou-a a andar de bicicleta, incentivou-a no amor pela leitura. Nessa hora, Dupont caçoou, dizendo categoricamente que isso devia estar no seu sangue, considerando a livraria, e ela admitiu haver uma boa chance. No entanto, quando estavam sentados no restaurante, ela abriu a bolsa e tirou o velho exemplar de O Jardim Secreto, trazido com ela da Inglaterra. Dupont arregalou os olhos quando ela o passou para ele. Seus dedos tocaram o desbotado G, carimbado na folha de guarda. Deu um tapinha nele, sacudindo a cabeça, os olhos ligeiramente marejados. De Griboiler, ele disse, e os olhos dela também se encheram de lágrimas com a descoberta. Eu o coloquei na mala, naquele dia, disse Dupont, referindo-se ao dia em que Amélie tinha ido levá-la à Inglaterra. Valerie olhou para o livro. Eu queria que você tivesse alguma coisa dela, alguma coisa para guardar, junto com a fotografia, ele continuou. Ela fechou os olhos, respirando pausadamente. E eu guardei por todo esse tempo, mas foi só no outro dia, quando estávamos na loja e você me contou que tinha sido o livro preferido dela, que eu me dei conta de que tinha vindo daqui. Ela teria ficado muito feliz por você ter gostado dele tanto quanto ela. Quando o sol começou a desaparecer,
Os dois voltando pelo caminho ao longo do rio, ele lhe contou que, apesar dos medos, ter um bebê foi a maior alegria da juventude de Meirelle. Capítulo 29. 1942. Todos os seus medos em relação a dar à luz, a como as pessoas reagiriam nas ruas ao saber que ela tinha um bebê com um oficial alemão, dissolveram-se naquelas semanas de penumbra que se seguiram ao nascimento de Valerie. O apartamento se tornou um casulo onde apenas elas existiam, Meirelle e o bebê. Matheus estava lá sempre que conseguia escapar do trabalho no hospital. Seu pai também vinha várias vezes durante o dia, mas na maior parte do tempo eram as duas e seu pequeno mundo, que tinha ficado menor, mas de certo modo mais rico. Ela deu ao bebê o nome de Valerie em homenagem à sua mãe, morta por pneumonia quando Meirelle tinha 9 anos. Contudo, estampados no rosto da criança estavam, de certo modo, os lábios da mãe, as orelhas, o nariz. Passava horas olhando, encantada para a filha. Os bracinhos gorduchos e as pernas rechonchudas, os pezinhos macios que cabiam perfeitamente na palma de sua mão, como pérolas. Até seu pai se viu enfeitiçado por Valerie. O entrave que havia entre Meirelle e Dupont, desde que ele voltara da prisão para casa, descobrindo que Matheus tinha se tornado mais do que apenas o guarda-costas que ela precisava, pareceu dissolver-se ao segurar a neta pela primeira vez. Quando a pequena pareceu dar o seu primeiro sorriso, ele jurou que era para ele, ainda que Meirelle não tivesse coragem de dizer que era cedo demais e que provavelmente eram apenas gases. Logo a vida de Meirelle passou a girar em torno de uma confortável rotina. Ela dormia quando Valerie dormia e tinha orgulho de identificar cada choro. Molhada, sede, gases, fome, cansaço, tédio. Esse último ela demorou um tempo para descobrir, mas quando levou a filha para o outro cômodo, menos frequentado, e viu como ela olhava abismada para o papel de parede estampado às suas costas, finalmente parando de chorar, percebeu que tinha chegado a hora de dar uma volta ao ar livre. Ficou nervosa ao pôr Valerie no carrinho que Matheus trouxera para casa num final de tarde, logo depois do nascimento da filha. O carrinho, ou pelo menos seu antecessor, tinha sido motivo para uma das primeiras discussões sérias que tiveram. Era o último modelo, lustroso e novo. Ficava evidente para qualquer um que olhasse o tipo de pessoa que conseguiria arcar com aquilo naqueles tempos. Alguém que, sem dúvida, tivesse colaborado com os alemães, um pouco além do aceitável. Matheus tinha batido o pé, apesar dos protestos dela. Queria o carrinho para a filha. Que importância tinha o que os outros pensavam? Nenhuma, respondeu Meirelle com rispidez. O que importa é o que eles fazem com esses pensamentos. Vi umas mulheres empurrarem e chutarem essas crianças. Sua voz falhou ao se lembrar da mulher que perdera o bebê quando uma multidão se voltou contra ela depois das revoltas estudantis. Era seu maior medo. Eles jamais fariam isso na minha frente, ele disse. Ela olhou para ele sem acreditar. E você pode garantir que estará por perto o tempo todo para impedir? O silêncio dele significou que ela tinha tocado num ponto sensível. Depois de certo tempo, menos inflamado, ele respondeu. Por que as pessoas precisam ser tão cruéis? Meirelle suspirou. Doía-lhe o quanto ela entendia aquilo. Em partes, ela ainda se contorcia de vergonha, ainda que soubesse que Matheus não era o inimigo, que ele não era como os outros. Para eles, é uma insígnia, a única coisa que lhes resta, sua integridade. Eles a lustram, como se fosse uma pedra, e a jogam em outras pessoas à vontade. Depois disso, Matheus não voltou a tocar no assunto com ela, mas ao chegar em casa mais tarde naquela noite, o carrinho novo e lustroso tinha sumido, e em seu lugar havia um carrinho ligeiramente enferrujado, datado de antes da guerra. Ela beijou seu rosto agradecida, era perfeito. Mas isso foi naquela época. Até agora não tinha juntado coragem para usá-lo de fato. Respirou fundo ao empurrar o carrinho pela porta dos fundos e começar a descer a rua, um leve desabrochar de medo contraindo sua garganta. Esperava que algum conhecido passasse por ela e cuspisse, xingasse,
sacudisse o carrinho, mas como uma bênção, a rua estava sossegada, pouquíssimas pessoas perambulando. Com a imposição do novo racionamento, percebeu que a maioria das pessoas estava conservando o máximo de energia possível. Soltou um suspiro de alívio quando entraram no parque que se estendia ao longo do Sena, e por um breve período ela era como qualquer outra jovem mãe nas ruas de Paris. Depois daquele primeiro dia, tornou-se um hábito irem diariamente até o parque. Meirelle mostrou a Valerie patos nadando no rio. Antes da guerra, as pessoas jogavam pão amanhecido para alimentá-los, mas esses dias eram passado. Podia se alimentar a si próprio com o pão amanhecido. No entanto, enquanto empurrava o carrinho, ela podia por um instante imaginar que eles já não estavam em guerra, não mais sob a ocupação. Na livraria, a situação era completamente diferente. Apesar dos melhores esforços dos alemães para mostrar que a sua ocupação transcorria na normalidade e o quanto eles estavam se saindo bem na guerra, a verdade transparecia em sussurros perigosos e sombrios. Os aliados eram uma ameaça que eles não conseguiam conter. Em segredo, Vincent sintonizou um velho rádio transitor numa transmissão ilegal da resistência. O homem que Clotilde havia mencionado, Charles de Gaulle, falava sobre uma recente revolta. Dizia-lhes para irem em frente, para continuarem resistindo. Chegará a nossa vez, prometeu. Matheus ficou arrasado ao descobrir que eles estavam escutando o rádio. Preocupava-se que fossem delatados por algum dos vizinhos, pois poderiam pagar com suas vidas. Vincent ficou furioso com o alerta. Para ele, isso provava de uma vez por todas que o homem, no fundo, era um nazista. É a única proteção que temos, a ilusão de que eu seja quem eu digo que sou. Matheus tentou explicar. Qualquer outra coisa faria tudo isso cair como um castelo de cartas. Vincent fungou. Tem certeza de que é apenas uma ilusão? Capítulo 30. A marcha dos estudantes contra os alemães foi manchete no mundo todo, mas em pouco tempo, depois que os líderes do protesto ilegal foram presos, começaram os rumores. Matheus chegou em casa com uma expressão sombria. Estão falando em torná-los um exemplo. Meirelle limpava a boca do bebê e levantou os olhos. Você está dizendo que eles serão mandados para a prisão? Por enquanto. Ela franziu o senho. Com certeza eles não vão matar os meninos só por causa de uma marcha de protesto, não é? Matheus olhou para ela sem acreditar. Todos os dias as pessoas aqui são mortas por muito menos. Era verdade. Os tempos tinham se tornado ainda mais difíceis, e com a rápida aproximação do inverno, juntamente com o primeiro aniversário de Valerie na primavera seguinte, a sensação nas ruas de Paris era ainda mais sinistra. Ao que parecia, os alemães tinham parado de fingir serem simpáticos. No começo do ano seguinte, os 5 estudantes que protestaram foram executados. Naquela noite, quando Vincent ligou o rádio, Meirelle esgueirou-se em seu quarto. Ele não vai gostar, preveniu o pai. Mas ela deu de ombros. Preciso saber o que estão planejando, disse aninhando Valerie junto ao peito. Finalmente, a filha tinha adormecido. Preciso saber que existe algum futuro para minha filha, um fim para essa guerra que não acaba nunca. A única coisa que tinha melhorado no último ano foi que, como Matheus previra, Walter Crowley era visto cada vez menos. Com sua nova promoção, ele mal tinha chance de ir à livraria naqueles dias. Agora, um homem de rosto austero e bigode grisalho vinha inspecionar o estoque e as encomendas, assegurando que eles não vendessem ou distribuíssem qualquer livro ou material banido. Henrique Winkler executava a tarefa com eficiência e saía com a mesma presteza. Depois da marcha de protesto dos estudantes, a resistência cresceu, e uma das mulheres da antiga rede de Clotilde, Teresa Castelli, voltou a contatar Meirelle ao notar que Walter Crowley já não ia à livraria com tanta frequência. Meirelle percebeu que a mulher com o seu cabelo desbotado e cachecol vermelho, frequentadora assídua da livraria, tentava definir onde estava sua lealdade. Com o amante alemão, ninguém sabia do casamento deles, que seria censurado tanto por autoridades francesas quanto alemãs.
ou com o seu próprio povo. Meirelle desconfiava que Clotilde tivesse contado a eles o que ela havia feito. Um dia, Teresa passou-lhe um bilhete e, quando o abriu, estava escrito: Descubra se é verdade. O fanático virá em visita? Se vier, quando? Precisamos nos preparar. Meirelle queimou o bilhete, seu coração disparado no peito. Ela sabia que o fanático era uma referência ao Führer, o próprio Hitler. Ele tinha ido por um dia, no começo da ocupação, para uma marcha da vitória pelas ruas de Paris, e muitos eram os que teriam gostado de saber por onde ele desfilaria para poderem planejar um atentado. Na época, isso fora mantido em segredo, mas agora, se ele estava voltando... Meirelle não sabia como a mulher pensava que ela poderia descobrir tal coisa. Alguns dias depois, no entanto, a mesma mulher deixou outro recado, e ela entendeu. K está supervisionando o evento. Se ele disser alguma coisa, passe-nos a informação. Ela percebeu que era parte da nova função de Crowley. Fazia sentido. Ele era importante para a máquina de propaganda nazista. Sem dúvida saberia se Hitler planejava ir e quando, e faria a cobertura em sua revista. Isso significava que ela precisava assegurar que ele mesmo fosse à loja, e não Henry Winkler. Para conseguir tal feito, precisava atraí-lo até lá. Ele foi uma semana depois. Seus olhos aguados faiscavam. Onde está a mesa, mademoiselle? Que mesa? Ela perguntou, fingindo inocência. Um músculo flexionou em seu rosto. Aquela onde colocamos nossos informativos, como você bem sabe. Nosso acordo foi de que ela permaneceria aqui na loja. Foi o único motivo para permitirmos vocês manterem este negócio, ele disse, seus olhos fitando as estantes meio vazias. Vicente fez menção de sair da cadeira, mas ela sacudiu a cabeça e ele voltou a se sentar com Valerie aninhada em seu colo. O olhar de Crowley deu com o bebê, e ele disse com desdém. Veja com que ternura ele embala aquela fedelha alemã. Deveríamos tirar uma foto e mostrá-la ao Führer. O sucesso da ocupação. Alemães e franceses vivendo juntos, em paz e harmonia. A nova geração despontando. O rosto de Vicente ficou vermelho de raiva, mas Meirelle aproveitou a oportunidade. Alguém na sua posição já teve a chance de falar com ele? Eu jamais teria acreditado, cutucou. Como esperava, ele se eriçou. Sim, claro que falo. Sou fundamental para toda essa ocupação. Ele está muito interessado no que tenho a dizer sobre o seu sucesso. Mas certamente ele está ocupado demais e não prestará muita atenção no que está acontecendo aqui se estiver distraído com a luta em outro lugar. Ele escarneceu, interrompendo-a com um gesto de mão. A guerra acabou. Nós ganhamos. Seus esforços agora são para manter seu povo feliz, especialmente aqueles que estão sob seu comando. Paris é a joia do seu império, e ele tem um forte interesse nela, é claro. É por isso que virá na próxima semana. Ele vem? Vem. Uma marcha da vitória pelas ruas de Paris, começando pelo Arco do Triunfo, é claro, como Napoleão. É claro, disse Meirelle. Quando Teresa veio 2 dias depois, Meirelle colocou um bilhete em um romance de Alexandre Dumas e o entregou para ela. Aqui está o romance que você encomendou. Dentro dele, ela tinha escrito: Próxima semana. Arco do Triunfo. O recado de alerta veio no dia seguinte, enviado pelo homem que dirigia a padaria dobrando a esquina. Não confie na antiga rede. Meirelle ficou com a boca seca. Pensou no livro com o bilhete, na mulher de cachecol vermelho. O que tinha feito? Vieram buscar Meirelle no primeiro aniversário de Valerie. Eles tinham passado a data no parque, seu lugar preferido, perto dos patos. Foi um evento discreto. Meirelle fez um bolo economizando o açúcar semanal do chá, e houve até um pouco de glacê rosa. Estavam apenas os 4, numa área coberta para piquenique, e por um momento, ali à luz do sol do início da primavera, ela conseguiu se convencer de que não havia nada a temer, até escutar o som das botas marchando na direção deles. Ergueu os olhos e viu vários soldados de camisa marrom. Seu coração congelou de medo. Eram liderados por Walter Crowley, que, é claro,
voou até ela, seus olhos azuis aguados faiscando como se um fogo incessante queimasse dentro dele. A seu lado estava a mulher de cachecol vermelho, aquela a quem Meirelle passara o recado sobre onde e quando Hitler estaria. Meirelle sentiu que empalidecia. Entendeu de imediato. Segurou Valerie com mais firmeza do que o necessário, e a criança começou a chorar. O que significa isso? Perguntou Matthews, levantando-se. Crowley virou-se para ele, franzindo a testa. Eu é que deveria lhe fazer essa pergunta, Herr Fredericks. Olhou para a mulher à sua esquerda, que estava com dificuldade em encarar Meirelle. Tem certeza de que é esta a mulher? Perguntou a ela. A mulher não respondeu nada, e Crowley vociferou. Teresa Castelli. Devo lembrar que se não responder, estará em risco. A mulher levantou o queixo, as lágrimas escorrendo pelo rosto ao apontar Meirelle. Foi ela. Walter Crowley confirmou com a cabeça, comprimindo os lábios. Seus dedos tiraram do bolso um pedaço de papel dobrado. Estendeu o bilhete a Henrique Winkler, que olhou para o papel por um momento, depois confirmou. Arco do Triunfo, ou I, exatamente como foi forjado. Walter Crowley então sorriu para Meirelle com relutância, embora ela pudesse ver a alegria escondida por detrás do sorriso. Meirelle Dupont, sinto que nosso tempo terminou. Você é acusada de traição contra o próprio Führer, por passar mensagens sobre onde ele estaria. Uma invenção, é claro. Ele disse, permitindo-se um ligeiro sorriso. O Führer não tem planos de vir novamente a Paris. Ele já deu sua volta da vitória. Não há necessidade de voltar quando tem outros territórios a conquistar. Nesse ponto, você estava certíssima. Mesmo assim, mordeu a isca, e por isso creio que a sentença seja a morte. É ultrajante, disse Matthews. Do que você está falando? Traição contra próprio Hitler? É algum esquema louco seu? Faz tempo que você anda atrás dela, e agora ficou completamente insano. Não vou deixar você se safar dessa. Walter Crowley deu uma risadinha. Meirelle percebeu que ele esperava por esse momento havia um bom tempo. Agora que havia chegado, aproveitava. Sou um homem paciente, Herr Fredericks, e demos à sua esposa tanta flexibilidade quanto possível. Mas quando recebemos a informação de que ela estava, de fato, mandando mensagens para um bando de desmiolados que se intitula A Resistência, sua mão acenou em direção a Teresa Castelli e soltou um pequeno bufo de desprezo. Tivemos que prestar mais atenção. Parece que isso vem ocorrendo há certo tempo, debaixo do seu nariz. Ele sacudiu o bilhete que Meirelle havia escrito. Esta é a letra dela, não é? Quando Matthews não respondeu, Crowley suspirou. Acho que não faz diferença. É um caso muito claro. Meirelle ficou sem ar. Crowley estalou os dedos e um dos homens se adiantou para agarrá-la, arrancando o bebê dos seus braços. Valerie começou a gritar, como se sentisse que aquela era a última vez que veria a mãe, que sentiria o toque de seu abraço. O bebê foi entregue a Dupont, que se apressou a pegá-la. Você não pode fazer isso, disse ele. Crowley olhou para ele, sentindo prazer em ferir o homem que uma vez o tinha atacado. Já está feito. Depois olhou para Matthews e disse, infelizmente, não gosto de ver duas pessoas tão apaixonadas separadas. Você também será preso, Herr Fredericks, uma vez que é responsável pelos atos de sua esposa, e, portanto, considerado cúmplice. Temos isso aqui, disse ele, enfiando a mão no bolso interno da jaqueta e brandindo outro pedaço de papel dobrado. Esta é uma confissão do padre que casou vocês. Parece que você omitiu essa informação dos seus superiores. Assim, foi decidido que se você manter em segredo seu próprio casamento, sabe-se lá o que mais está escondendo. Sua sentença é, logicamente, morte por fuzilamento. Se tiverem sorte, podemos dar um jeito de os dois irem juntos. Os olhos de Matthews reluziram com fúria e medo. Você não vai levar nem a mim, nem a minha esposa a lugar nenhum. Aceite, Fredericks. Acabou. Outro homem se aproximou para agarrar Matthews. Eles lutaram, e o soldado caiu quando Matthews o atingiu no nariz, com o cotovelo. Walter Crowley sacou sua pistola, mas Matthews já tinha pegado a arma do soldado caído, e o tiro saiu como uma explosão. Crowley dobrou-se ao meio, aos berros,
suas mãos protegendo um ferimento sangrento na lateral do corpo, o rosto empalidecendo. No momento seguinte, 2 tiros foram disparados, e como se estivessem em câmera lenta, Dupont viu Meirelle desmoronar, escorregando bem devagar, até ir ao chão. Chegou de joelhos, depois caiu, seus braços ainda se estendendo para a filha. Matheus olhou atônito para a esposa. Gritou seu nome, mas nenhum som pareceu sair. Sua mão subiu em direção ao coração, que tinha começado a explodir de dor, e ao tocar o peito, sentiu escoar morno de sangue. Levantou os olhos e viu a pistola ainda fumegante na mão morta de Crowley. Cambaleou até Meirelle, tocou em seu rosto e deitou-se ao lado dela. A última coisa que Matheus viu antes de morrer foi o rosto da esposa. Obrigada por ouvir com a gente. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!